O livro de Salmos dá uma sensação de que é exatamente o que nós estamos passando. Por isso, as pessoas gostarem tanto de Salmos, porque retrata a sua realidade. Mas os Salmos nada mais é que a oração daqueles que se chegavam até Deus e buscavam a sua misericórdia, buscavam seu apoio, sua ajuda e livramento. Então, o que você encontra nos Salmos, você pode fazer sua oração com toda a sua fé e na oração você alcançar a resposta que eles alcançavam. Vamos meditar hoje em Salmos de Davi, alguns salmos dele, né? Vou começar pelos Salmos 16. Vamos pedir a direção de Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, que privilégio nós podemos fechar os olhos a qualquer instante, em qualquer momento, e dirigir a nossa oração ao Senhor e saber que o Senhor do alto ouve a nossa oração. Qualquer um, não importa quem essa pessoa seja ou o que ela tenha feito, ela tem acesso à mesma presença e tem acesso ao mesmo Deus que socorre, que livra, que cura, que responde. Que todos essas orações que essa pessoa tem sejam atendidas quando ela levar até ti. Eu apresento essa meditação nas tuas mãos e peço que o Senhor nos dirija, abrindo o nosso entendimento. Amém. Então, Salmos 16, versículo 1 diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. O comentário diz: tu és o meu Senhor. Para Davi, não existia vida longe da presença do Altíssimo, porque somente nele sua alma encontrava abrigo, segurança e paz. Apesar de o mundo afirmar que é possível ser feliz sem Deus, é ilusão tentar encontrar felicidade longe da sua presença, pois quem além dele pode ter a resposta certa para todos os dilemas da vida? Quem o encontra acha o autor e mantenedor da vida e descobre o sentido da própria existência. Sabe? Ele fala: em ti confio. Você tem confiado em quem? Ou no quê, né? Que às vezes a pessoa já não confia em nenhuma pessoa porque ela já se frustrou, já se machucou, então hoje ela não confia em ninguém, mas ela continua confiando em alguma coisa. Normalmente a pessoa trabalha muito e acumula de muito dinheiro, muitas riquezas, e ela deposita a sua confiança nisso. Mas o próprio Senhor Jesus falou para nós não confiarmos no que o ferrugem pode corroer, no que a traça pode comer, né? Ou maldito o homem que confia no próprio homem. A nossa confiança tem que estar em Deus. E isso você não adquire da noite para o dia. Isso é um relacionamento. Isso é você ir se entregando para Ele. Isso é dia após dia. Você vai estreitando o seu relacionamento com Deus e aumentando sua confiança nele. No 3. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que se apressam a fazer oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me acolheu, aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Esse versículo 10, ele faz referência ao Senhor Jesus, que quando morreu, desceu ao inferno, mas Deus não permitiu que ele lá estivesse, retirou ele, tanto é que aqui no Salmo diz: não, nem permitirá que o teu santo, com letra grande, se referindo a ele, veja a corrupção. Quer dizer, ele não se corrompeu. Em todo o tempo em que ele esteve aqui na terra, ele se manteve puro, limpo.
mas carregou os nossos pecados, as nossas maldições e as enterrou definitivamente no inferno para que possamos vencer. O comentário do 9, versículo 9 e 10 diz assim: não deixarás. O salmista se alegra com o livramento que recebeu. Mas profeticamente esse versículo se refere ao Senhor Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, trazendo vida aos que creem. Assim como ele venceu a morte, aqueles que creem no seu sacrifício e permanecem separados do pecado, ainda que experimentem a morte física, vencerão também, pois receberão um corpo incorruptível para viverem para sempre ao seu lado. 1 Coríntios 15, 54 a 57, fala exatamente isso. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É glorioso, né? Ele venceu para nos tornar também vencedores, vencedores por Cristo. E vamos seguir em frente, né? Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Por isso que não há outra pessoa para quem você deve olhar, espelhar a sua vida, senão o próprio Senhor Jesus. Salmos 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói e corre o seu caminho. E a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. O comentário do 1 ao 6 diz: obras que falam. A visão que contemplamos do universo é uma revelação natural da grandeza e do poder do Altíssimo. O que vemos é algo tão extraordinário que ninguém poderá dizer no juízo final que não sabia da existência de Deus. O Senhor tem inúmeros atributos invisíveis, mas deixou de modo visível e incontestável grandes obras para que as pessoas vejam quem Ele é. Que sabedoria espetacular! O Todo-Poderoso, logo no início da criação, fez um propagador natural da sua grandeza que trabalha em todos os tempos e para todos os povos da terra, o céu. Ele testemunha, evangeliza e atesta silenciosamente a majestade divina, que possamos, em nossas adversidades, contemplar e crer na grandeza do Eterno, para que, como suas testemunhas, possamos testificar seus feitos. Então, as obras, a natureza, tudo testifica a grandeza do Criador, mas pense comigo, o seu testemunho, né, de encontro com Deus, de transformação de vida, é uma Bíblia aberta que testifica também a respeito do Senhor Jesus. E aí, seguindo para o 7, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O comentário do 7 ao 9. A lei é perfeita, a palavra de Deus tem vários sinônimos. Cada um ressalta seus atributos e mostra que só ela é capaz de direcionar, libertar, restaurar e conduzir o ser humano àquilo que o Altíssimo projetou para ele. Quem reconhece o valor da palavra e segue os seus conselhos, recebe uma sabedoria que não diz respeito a conhecimentos e habilidades, mas a verdades encobertas e reveladas apenas
aos que obedecem a Deus. Então, olha só os atributos que Davi reconhece da palavra de Deus, né? A lei é perfeita, refrigera a alma. Por isso que você se sente bem ao ler a palavra de Deus, né? Quando você tem esse desejo de agradar ainda mais a Deus. Vamos agora ao 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e os guarda a grande e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Então, olha só, ele considera a palavra de Deus até mais valioso do que o próprio ouro. E ele fala, né? Purifica-me. Por quê? Quando nós lemos a palavra de Deus e nos corrigimos através dela, estamos nos purificando, nos santificando. O 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui Davi está numa grande fase, né, de louvor, de adoração, de revelação. Agora Salmo 21, ele diz: Ó Rei, se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios, pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pois na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. O comentário diz: frutos de uma boa escolha. Davi se regozijava pelas constantes vitórias recebidas e o povo se alegrava pela bondade divina ao seu rei. A confiança e a fidelidade de Davi lhe garantiram glória, riquezas e honras, além de uma vida longa e feliz. Isso nos ensina que uma vida abençoada não vem por acaso. Ao contrário, é resultado de escolhas espirituais tomadas a partir da decisão consciente de viver em obediência a Deus. Então, hoje, por exemplo, você vive a vida que você tem, você se conhece muito bem. E por causa das dificuldades, você vem buscando a Deus, vem buscando a sua misericórdia. Mas há pessoas que, a partir do momento em que elas mudam a vida delas, elas ficam ricas e elas não precisam mais de nada, elas abandonam a Deus. Deus conhece você melhor do que você mesmo. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentaram mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevaleceram. Assim que tu lhe farás voltar as costas e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos louvores o teu poder. O comentário do 8 ao 12 diz assim: andar em fidelidade e fé garante vitória sobre os inimigos. Por mais que eles planejem ações destruidoras contra os justos, jamais terão êxito. O Altíssimo executa juízo e justiça sobre todos aqueles que se levantam contra quem mantém aliança com ele. Em contrapartida, a desobediência voluntária coloca o ser humano como presa de seus adversários. Como nós estamos lendo a Bíblia numa ordem cronológica, agora nós vamos sair de Salmos, né? Não terminamos ainda segundo Samuel, mas vamos entrar em Crônicas. Por quê? Crônicas, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Reis, segundo Reis,
Na verdade, eles são livros que estão contando a história dos reis de Israel. Então, Saul foi o primeiro rei e agora Davi é o segundo rei, e muitas das histórias de Davi, do seu reinado, estão escritas nos livros de crônicas e também de reis. Então, vai ser mesclado esses livros agora, porque faz parte da cronologia da Bíblia. Então, o bispo começa no comentário do 1 Crônicas assim: a genealogia estuda a origem e o desenvolvimento de cada indivíduo inserido em sua época através das gerações. Ela tinha a função de preservar a linhagem das tribos e suas heranças, identificar as ligações sanguíneas e legitimar aqueles que iriam servir a Deus como sacerdote e levitas. A genealogia está presente em vários trechos da Bíblia, como forma de mostrar também a fidelidade e a justiça do Altíssimo para os justos, pois ele os guarda e os preserva. Em contrapartida, os maus colhem suas injustiças ao serem destinados ao desaparecimento. Foi o que aconteceu com alguns povos, como os edomitas, moabitas e amonitas, por exemplo, que foram extintos e não tiveram sua linhagem preservada. O registro dos nomes serve ainda para revelar o plano divino de redenção para a humanidade. Por isso vemos logo no início do Novo Testamento, em Mateus 1, a linhagem do Senhor Jesus mostrando ao mundo a sua origem. Então agora nós vamos ler alguma sequência de nomes, é bastante. Se eu errar em algum nome, me perdoe, mas vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Adão, Sete e Enos. Adão gerou 7 Enos. Cainã, Malaleel, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarmar. E os filhos de Javã, Elisã, Tarsis, Quetim e Donanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá, Ávila, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim e Ananim e Leabim e a Naphtuim e a Patrussim e a Causluim, dos quais procedem os filisteus, e a Cafatorim. Aí você percebe uma coisa, que todos são irmãos, mas viveram durante muitos anos em guerra. O 13. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Gigazeus, e os Aveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemereus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arão, Uz, Geter e Meseque. Eu vou ler já o comentário, é do 17 ao 28, que diz assim: Abraão. Surpreendentemente, a genealogia do Senhor Jesus começa a ser definida nas páginas do Antigo Testamento, de Sem a Abraão. Vemos a ação de Deus para formar um povo escolhido. Embora Abraão tenha tido filhos com Agar e Quetura, tornando-se pai de muitas nações, foi com Sara que a linhagem da promessa divina se cumpriu e chega até nós hoje. 18. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou Almodá e Selefe. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou Almodá, e Zelefe, e Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla.
e a Obal, Abimael e Sebá, e a Ofir, a Ávila e a Jobade. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxe, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão, que é Abraão. Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Duma, Massá, Hadad e Tema, Getur, Nafis, Quedamá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joquzã, a Medã, a Midian, a Jasbaque, a Suá. E os filhos de Joquzã foram Sebá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. E foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gafetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zera, Zamá, Misa. E os filhos de Seir, Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dissom, Esser e Dizã. E os filhos de Lotã, Onri, Omã, e a irmã de Lotã foi Tímina. E os filhos de Sobal eram Alvã, Maanate, Ebal, Zefe, Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. Os filhos de Aná foi Dissom, e os filhos de Dissom foram Arão, Esbã, Itran e Querã. Os filhos de Éser eram Bilã, Azafã, Jacã. Os filhos de Dissã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera e de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, na terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Samla e Masreca. E morreu Samla, e reinou em seu lugar Saul, de Rebote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbo. E morrendo Baal-Hanã, Hadad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai. E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metrete, filho de Mezebe. E morrendo Hadad, foram príncipes em Edom, o príncipe Tímina, e o príncipe Alva, a príncipe Jatete, o príncipe Aolibama, e o príncipe Elá, e o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, e o príncipe Temã, e o príncipe Misbazar, o príncipe Megdiel, e o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Talvez a gente julgue que não seja necessário ler tantos nomes, mas se estão ali é porque são importantes. Vamos ler sim, eu tenho certeza que o Espírito Santo, através disso, vai falar alguma coisa conosco. Bom, nós chegamos ao fim do vídeo de hoje e era importante que você deixasse no comentário o que Deus tem falado com você. E claro, dê o seu gosto, compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você sempre. Fique bem.